A paz do Senhor, amados irmãs da Igreja Metodista em Vila Isabel. Mais um dia na escola dominical. Hoje vamos estar falando sobre Sardes. Lembra-te e arrepende. Apocalipse 3, de 1 a 3. Amém? Então a palavra do Senhor diz o seguinte, lá no livro de Apocalipse 3, de 1 a 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nomes e de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda. Arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Palavra do nosso Deus. Amém? E Provérbios também, capítulo 15, versículo 3, diz: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Então, Deus está em todo lugar, contemplando quem é bom, quem é mau, e o sol vem para o justo e para os injustos, diz a palavra do Senhor. Amém? Então vamos na lição. Sardes, lembrar e arrepender-se. Além de pessoas que, por intermédio das suas experiências com Deus, puderam nos inspirar na caminhada de fé, como discípulas e discípulos de Jesus, a comunidade de fé pode nos ensinar também. Com essa lição, a intenção é buscar inspiração na trajetória de uma das igrejas de Apocalipse. E o intuito é que ela nos ajude a pensar na nossa igreja e em como vivenciarmos esse importante espaço de fé e missão. Amém? Então, indo na igreja, na lição mais a fundo, diz o seguinte: as 19 lições que nós estudamos até hoje falavam de pessoas. Nós falamos sobre Dorca, falamos sobre Pedro, falamos sobre vários assuntos que fomos abordados aqui até hoje. Mas hoje nós vamos falar da comunidade de fé. Ou seja, as 19 lições, que hoje a lição é 20, esqueci de falar, hoje a lição é a número 20, dessa revista, nos deram a possibilidade de conhecer pessoas que em suas trajetórias de fé têm muito a nos ensinar. A lição 20 é constituída sobre outra perspectiva, ou seja, nós não trataremos mais de pessoas, mas de uma comunidade de fé. Para olharmos por essa expectativa, podemos analisar a nossa trajetória em uma comunidade de fé. Podemos olhar a nossa igreja onde nós nos congregamos, né? Apocalipse significa revelação e é mais do que um nome. É mais do que o nome de uma pessoa, é um livro, né, que Deus deu a João lá na ilha de Patmos. Levou João à ilha de Patmos e lá João teve a revelação e ele foi assim transmitindo para nós. É um gênero, Apocalipse é um gênero literário, presente no Antigo e no Novo Testamento em outras épocas. Por exemplo, o livro de Daniel é um exemplo de literatura apocalíptica do Antigo Testamento. Uma das características desse gênero é o uso da linguagem figurada para passar a mensagem, né? Então, o Apocalipse tem muitas figuras para nos passar a mensagem. E no livro de Apocalipse, como ler o livro de Apocalipse? João Bortoli apresenta para fins de estudo do livro 7 chaves de leitura: resistência, denúncia, celebração, testemunho, felicidade, urgência e esperança. Então são as sete chaves do estudo de Apocalipse. As mensagens contidas neste livro desejam animar o povo a permanecer fiel, crendo que Deus assim se define. Não tenha medo, Deus falando.
Eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Deus falando para João, está lá em 1 Apocalipse, em Apocalipse 1, de 17 ao 18. E para aqueles e aquelas que leem ou escutam essa mensagem, o Apocalipse assegura: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas nela, pois o tempo está próximo. Né? O tempo está próximo, Jesus está voltando, sabemos que os sinais estão todos por aí, e um dos sinais é esse que estamos passando, né? Desse vírus, dessa pandemia, que só o Senhor para poder nos dar o escape. E ainda não é o princípio das dores. O texto da nossa lição é uma das 7 pequenas cartas direcionadas às igrejas da Ásia Menor. O próprio livro do Apocalipse seria uma carta maior direcionada a essa igreja, lá em 1:4. As pequenas cartas acabam não assumindo a estrutura formal de uma carta, pois não possuem cabeçalho. Segundo Mestres e Orífano, são mais passagens redigidas em forma de carta, o que acentua a dimensão pessoal e comunitária do seu conteúdo, ou seja, o Apocalipse. O Apocalipse não se dirige a um público anônimo, mas se apresenta como uma carta carinhosa, escrita por uma pessoa amiga para comunidades perseguidas e cansadas que estavam sofrendo. Né? A igreja estava em perseguição. Quais são essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mestres e Orífano aponta que há uma estrutura semelhante nessas cartas apresentadas. Vamos descrevê-las a seguir de formas adequadas, né? E sem esquecer, né, que ela foi escrita, né, na Ásia Menor, na atual Turquia, né, que a igreja lá na época ela foi destruída por um terremoto, e depois o imperador Tibério veio a reerguer a cidade ali de Sardes, né? Então, vamos lá. Vejamos quem é o destinatário da carta de Apocalipse. Ao anjo, né? Está lá no começo da palavra, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. Então, quem é esse destinatário? Provavelmente o coordenador daquela comunidade, ou o pastor, né? O líder ali. E segundo, quem é o remetente? Jesus apresentando como um título. No caso da igreja de Sardes, aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, possui o espírito de modo pleno e é o Senhor de todas as comunidades. Amém? Jesus. E terceiro, conheço. Como começa o conteúdo mais importante da carta, que apresenta pontos negativos e positivos da comunidade e as orientações de como proceder no caso da igreja de Sardes. Então ele está dizendo: conheça as tuas obras, né? Que tens o nome de que vives e está morto. Então, agora os pontos negativos e os pontos positivos. Ponto negativo: tem fama de estar vivo, mas está morto. As obras não são íntegras na presença de Deus. E por conhecer e orientar, lembrar do que ele já escutou. Jesus está dizendo: lembra do que você já ouviu e arrependa-te, guarda-te e volta-te ao primeiro amor, para que não sofras consequências da imprudência. Ou seja, hoje também dentro das igrejas, temos muitas, não só igrejas, mas temos muitas comunidades de fé que acham que estão vivos, mas não estão. Estão ali servindo ao mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, com suas programações, com seus cultos,
que não tem sido voltado para Deus, mas para pessoas. Então, nós temos que olhar para a nossa comunidade de fé também e ver, será que nós temos agido assim também? Será que os cultos que temos prestado a Deus têm sido para Deus? Ou tem sido para homens? Ou tem sido para pessoas? Sardes conhecia tudo isso e tinha esse ponto negativo. Ela vivia no saudosismo de que a igreja foi. Mas depois que foi o terremoto que destruiu a cidade de Sardes, o imperador Tibério levantou a cidade e eles começaram a adorar a Tibério. Então ali a igreja também, alguns ali estavam também entrando por esse campo, né? E o ponto positivo pessoas que não contaminaram as suas vestes e que se mantinham ainda fiéis, né? Então, a gente lembra aqui, lembra-te do que tens, né? Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre de ti virei. Mas também tem sites, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. Então Jesus disse que ainda tinha algumas pessoas ali que não tinham se contaminado. Então não vamos nos deixar contaminar com o mundo, com as coisas que o mundo nos oferece. Vamos ser fiéis à palavra, vamos ser fiéis àquilo que Deus requer de nós como cristão, que está lá em Apocalipse, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, né? Porque lá no Salmo 139 o Senhor fala, o salmista diz, Senhor, sondas e me conhece. Deus sonda o teu coração, Deus nos conhece, Deus sabe se a nossa comunidade realmente de fé está vivendo de acordo com os preceitos da palavra dele. Então, qual é a promessa que Apocalipse nos dá? Que Deus fala através da igreja de Sardes. Quem vencer receberá vestes brancas, Apocalipse 7:13. Terá o nome no livro da vida, Apocalipse 20, do 12 a 15. E Cristo confessando o seu nome diante do Pai e dos anjos, porque Jesus disse que se nós confessarmos ele aqui na terra, ele também nos confessará diante do Pai que está no céu, perante os seus anjos. E no final, no versículo 6 aqui do 3, diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, é um convite, é um compromisso, é uma mensagem, né? E sobre as cartas de Sardes, Jesus exorta a congregação em Sardes à vigilância, pois nós também facilmente caímos em letargia espiritual e até em morte. Mesmo que tenhamos a reputação de sermos fortes, mas sustentados pela palavra e pelos sacramentos da palavra, podemos permanecer sãos para a vida eterna. Amém? Então é isso que a palavra de Deus nos diz nessa manhã e nós vamos dar mais uma na conclusão. Ao advertir a comunidade de Sardes sobre a sua conduta errada, Jesus tinha a intenção de levá-la ao arrependimento sincero, a fim de que voltasse a ser uma igreja viva e atuante, onde ele pudesse se fazer presente. Porque há igrejas, há comunidades que você vai, que você fala, Senhor, onde o Senhor está? Porque você vê tanta programação, tanto ativismo, tanta coisa, que um minutinho só da palavra. É tanto louvor, é tanto isso, é tanto aquilo, e Jesus está longe daquela celebração. Há muitas situações que tendem a enfraquecer e a desanimar a igreja. E por isso, uma autoavaliação sincera é uma ferramenta de ajuda nesse processo de renovação. Sardes vivia de aparência, demonstrava ser o que de fato não era, mas descobriu que há perdão em Deus para apagar o pecado e renovar o vigor. Nossa igreja pode seguir essa mesma orientação. E para a nossa conversa, em que áreas a nossa igreja precisa melhorar a sua situação missionária e o seu testemunho cristão? Em que áreas? Em que áreas nós temos falhado como igreja, como comunidade de fé? Temos sido atuantes, temos ajudado aqueles que realmente estão precisando da nossa ajuda, porque às vezes nós ficamos tão acostumados na nossa
confirmação na nossa autoposição como igreja, na nossa comunidade em que vivemos, que não temos tido tempo para ajudar aqueles que estão assim necessitando de nós. Vamos parar e vamos pensar e vamos analisar a nossa comunidade de fé, a nossa vida cristã. Amém? Que Sardes possa ser um exemplo para nós, nos lembrarmos e nos arrependermos de que aonde nós caímos e voltarmos ao primeiro amor. Amém? Oremos. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela leitura da tua palavra e que dentro de cada coração, a começar pelo meu, nós possamos lembrar de tudo aquilo que a tua palavra nos ensina e a voltar ao primeiro amor, a voltar às primeiras obras, que é colocar o nosso Deus único e soberano em primeiro lugar, colocar o nosso Deus como centro dos nossos cultos de adoração, como centro da nossa vida de adoração e de amor ao nosso próximo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse estudo, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, uma semana repleta na graça e na paz. Amém?